Bom, pessoal, tivemos um pequeno intervalo, digamos assim, mas vamos retomar aqui nossa live. Carol já está entrando aqui. Verdade, Jacira, bom que a gente ganhou mais tempo. Nossa primeira live internacional, estamos estreando. Mas no final tudo dá certo. Miriam, manda uma mensagem, por favor, para Carol falando que já está tudo ok aqui, por favor. Realmente estava travando muito. Vamos ver agora. Muitas pessoas falando mesmo da estabilidade do Instagram hoje, mas vamos... Ó, Carol entrou. Só um minuto, que ela já está se conectando. Tudo bem? Tá dando para escutar e ver? Estou escutando e vendo, e você? Maravilha, também. Eu li o comentário da Jacira, que ela está decepcionada com a internet do Chile. Eu também, Jacira, concordo com você. Apoiar. Temos 1 hora cheia agora para a gente voltar a conversar. Maravilha, vamos ver se a gente consegue, né? Tá bem instável, mas vamos ver se a gente consegue avançar. Vai dar certo. Então vamos. Então eu estava conversando com vocês sobre isso, sobre essa jornada. É importante monitorar o sentimento do nosso consumidor, dos nossos clientes e apoiá-los nesse momento. Dito isso, nós somos Imbrax, é uma agência independente e nós temos muitos parceiros no mundo todo. Com um dos nossos parceiros, uma agência independente na China, nós desenvolvemos uma espécie de roteiro de recuperação das marcas, ok? Monitorando o que aconteceu nesse mercado que está mais avançado que nós e adaptando a uma realidade latina. E nisso, nós desenhamos 3 fases, 3 etapas, tá? Onde nós vamos fazendo seguimento a esse U invertido, que é o desenvolvimento dessa pandemia num determinado mercado. Esse U invertido é um desenvolvimento tipo, é um exemplo. Mas a gente sabe que esse U, que é como parte, esse surto da doença numa comunidade e ela vai avançar, ela pode ser um U invertido, ou ela pode ser também, pode subir o nível de contaminação depois descer. Muitas coisas podem acontecer. Então, cada uma dessas etapas podem evoluir ou podem retroceder. É importante que nós monitoremos isso com frequência e com constância. Na etapa 1, na fase 1, é o que a gente chama de resposta imediata. Por que resposta imediata? Porque nós temos que entender que é um minuto em que mais temos que estar conectados com o nosso consumidor, desde uma responsabilidade social corporativa. O minuto requer um suporte, um apoio, uma contenção dos nossos clientes, dos nossos consumidores, ok? E aqui é importante entender as necessidades não só dos clientes ou dos nossos consumidores, mas também dos nossos principais stakeholders. Principalmente os nossos colaboradores, que são as pessoas que nos representam frente à sociedade, certo? As pessoas que trabalham com a gente, e também mapear quais são os nossos outros stakeholders estratégicos, como, por exemplo, um fornecedor relevante que você não pode quebrar a cadeia de consumo ou de contato com ele para que ele te forneça um determinado produto ou te forneça um principal serviço. É muito importante que você mapeie isso nessa primeira etapa. Eu acredito que tanto o Brasil como o Chile deveriam estar terminando a fase 1, ok? É a minha expectativa. A curva ainda não está plana, ainda está crescendo o número de pessoas contaminadas, então a gente tem que estar acompanhando isso com muita frequência. E as marcas devem ter uma comunicação
motivadora, ok? Proativa, positiva e de contenção. E aqui também é muito importante que a gente monitoreie o sentimento do consumidor, o que acontece com o nosso consumidor, como ele está. E hoje, como ele está? Ansioso e ainda está com medo, porque ainda estamos frente a um cenário de insegurança, de incertidumbre, como a gente fala aqui, não é? Está muito preocupado com a segurança, com a higiene e manter tudo limpo, está preocupado, está intranquilo porque não sabe se vai manter o seu trabalho, se não vai manter o seu trabalho, certo? Está procurando informação que seja confiável, como ele faz para se proteger das fake news, palavra tão de moda nesse minuto, ok? E começa a acender nos nossos mercados um conceito chamado economia doméstica. Porque finalmente nós começamos a fazer nossas vidas dentro de casa. O nosso entorno é nossa casa. Aqui a gente trabalha, aqui a gente estuda, se conecta, aqui a gente gera o nosso núcleo de vida em um 100% na nossa casa. E esse é um conceito muito importante, a economia doméstica, que tem crescido em importância e em estudo. Inclusive, Harvard já tirou um par de estudos com relação a essa nova conduta do consumidor nessa etapa. E aqui também acontece um fenômeno de que o consumidor começa a economizar, porque ele não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, ele não gasta. Ele gasta com coisas que são vitais, não é? E o foco da marca, o foco da comunicação de uma marca, de uma empresa, deve estar sempre em conter e dar suporte à comunidade, em conter e dar suporte ao seu cliente, ao seu consumidor, ok? Ele deve estar a serviço da comunidade. E no Brasil tem vários exemplos de marcas que estão fazendo isso. Stella Artois, vou dar um par de exemplos. Stella Artois é uma delas, numa campanha que foi... Stella Artois, essa marca de cerveja global, mundial, e desde o Brasil, eles geraram uma campanha muito legal, dando suporte para os clientes da Stella Artois. Então, eles convidavam a todas as pessoas que queriam tomar uma Stella Artois bem gelada a comprar Stella Artois nos restaurantes que vendiam Stella Artois. E compras superiores a 50 ou 60 mil pesos, eu não sei bem a conversão, que fazia Stella Artois, mandava esse mesmo dinheiro para o restaurante. Assim, ele incentivava o consumo do produto, incentivava a compra no restaurante, cliente da Stella Artois, e ainda gerava uma boa ação. Então, quando a gente fala nesse minuto de gerar boas ações, você tem que pensar em ações que gerem algo positivo para o seu cliente, para o seu consumidor. A Ambev também fez máscaras de proteção, que entregou a primeira linha, certo? Aos enfermeiros, aos médicos. E também saiu uma ação que eu achei muito legal, que foi o hashtag Não Demita. Uma campanha que esteve muito forte, pelo menos em LinkedIn, eu acompanhei bem, de várias grandes empresas brasileiras que decidiram não demitir pessoas, pelo menos em maio e junho, se eu não me equivoco, ok? Então, são ações pensadas especialmente para esse cliente dessas marcas, em gerar ações positivas e de integração. Essa Carol, primeira etapa... Tem até uma pergunta que cabe bem com o que você está falando. Que atributos, no teu ponto de vista, as marcas devem incorporar, então, neste momento? Nesse momento, é muito importante... O que a gente deve aprender dessa etapa? Primeiro, a gente deve monitorear constantemente o que está acontecendo, o nosso entorno, o que é que está acontecendo, não é? E a gente deve monitorear também o sentimento do entorno à nossa marca. É muito importante ativar instrumentos ou ferramentas de social listening, essas ferramentas que você pode acompanhar o que falam da tua marca em redes sociais e ver qual a percepção do entorno da tua marca nesse minuto. Analisar constantemente qual é o sentimento do nosso consumidor e dar respostas. Não se pode ficar calado, você tem que estar conectado com o seu cliente e seu consumidor. E desde o ponto da estratégia de marca, você tem que considerar uma comunicação nessa primeira etapa, que eu acredito que ainda estejamos nela, num processo de transição à segunda, mas ainda nela, que seja informativa, de apoio, sincero e transparente, educativo, de serviço, servicial, de entregar ferramentas para a sociedade. Por exemplo, Zoom liberou a plataforma para usar de forma gratuita no mundo todo por determinado período. E muitas plataformas digitais liberaram seus usos, porque estamos no minuto de prestar serviço
para que as pessoas possam se conectar. Temos que ser sensíveis e generosos. Essa primeira etapa é uma etapa de empatia, conexão e suporte para os nossos consumidores. Perfeito. Perfeita colocação. E eu acho que é isso mesmo que, igual você falou, nós estamos vivendo nesse processo de insegurança, nesse processo realmente de medo, às vezes, de sair, às vezes, até para comprar, né? Muitas vezes a gente está vendo esses movimentos do mercado reabrindo e muitas matérias se falando, abriu um shopping, mas o shopping ainda não vendeu nem 30%. Claro, gente, nós estamos, igual você falou, nós estamos vivendo esse primeiro momento onde todo mundo está se adaptando e esse sensorial está muito forte agora, né? Exato, a gente está vivendo um período inédito e de medo. Nós estamos com medo, nós estamos assustados, tanto com relação à nossa saúde, no impacto que isso pode ter sobre nossa saúde, a saúde das nossas pessoas queridas e com relação ao que vai acontecer financeiramente com a gente, com o nosso bolso e com a economia. Então é um minuto muito complexo, mas nem por isso a gente deve deixar como marca, como empresa, de se manter conectado com o nosso consumidor. Esse é o minuto que ele mais precisa da gente. O importante é o tono de comunicar. Ok? Ok. Avançando nesse mapa, vamos à etapa 2, né? Então a gente vai vendo essa curva e em algum minuto essa curva vai se aplanar. Tomara que seja mais rápido que lento, né? Estamos todos com essa expectativa e perspectiva, tanto no Brasil quanto no Chile. E quando começa a aplanar essa curva, nós vamos para a etapa 2, que é a etapa em que as marcas, em que as empresas devem guiar o consumidor, mas também se adaptar rapidamente às mudanças que estão acontecendo no nosso entorno, nesse novo ecossistema e nesse minuto em que a gente está vivendo. E aqui, nessa etapa 2, de curva, de início de aplanamento da curva, já vai estar muito, teoricamente, inculcado na cabeça do consumidor a importância do distanciamento social, certo? A importância do autocuidado e já vai estar mais... vamos ter um consumidor mais adaptado às quarentenas. E frente a isso, vamos ter um consumidor que já se acostumou ou tem menos barreiras para trabalhar desde casa, para fazer homeschooling, para exercer suas funções de dia a dia dentro de casa. Então, aquele conceito da economia doméstica cresce mais ainda, adquire mais importância, não é? E mais ainda, cresce a necessidade para nós, empresas, desenvolvermos muito mais, não só a digitalização dos nossos processos, mas aprofundar na transformação digital, porque o ecossistema digital adquire muito mais importância, né? E aqui, nós, como as empresas e marcas, temos que buscar quais são as oportunidades, quais são os espaços em brancos que existem nessa transição que a gente tem que preencher. Como a gente se adapta para poder seguir sobrevivendo como organização, ok? Nessa segunda etapa, desde a perspectiva do consumidor, desde o sentimento do consumidor, o que a gente vê? Um consumidor muito ativo. O consumidor está dentro de casa fazendo uma quarentena, está se protegendo, está se cuidando, mas ele não está doente, ele tá ativíssimo, trabalhando, vendo como ele supera essa crise, vendo o que ele pode fazer para se manter, o que ele faz com as horas vagas, o que ele pode fazer para se divertir dentro de casa, dentro de quatro paredes, o que ele pode fazer para poder se manter saudável, de mente, a sua saúde mental, não é? Mental. Exato, que isso é um tema que vai vir daqui a pouquinho, vai ser outro tema de conversa. E aqui o que a gente vê ainda é esse consumidor que tenta economizar, que ainda está preocupado com os gastos e começa a cortar qualquer coisa supérflua, ele começa a cortar. E desde a perspectiva da marca, desde o foco comunicacional, o que a gente tem que fazer é analisar constantemente como o nosso negócio evolui e como a gente pode se adaptar nesse novo entorno, ok? Seguir monitorando o sentimento do consumidor, seguir monitorando os nossos clientes e também é muito importante que a gente ajuste nossos modelos de negócio.
Se ontem, antes do coronavírus, eu trabalhava de determinada forma, eu tenho que atuar de forma rápida, ágil, para poder adaptar meu negócio a essa nova realidade. Uma realidade transitória, mas que finalmente é a realidade que eu tenho hoje, que é a realidade de um consumidor que está preso dentro de casa, ativo, querendo fazer coisas, mas precisa que tenha ofertas para ele nessa nova perspectiva, ok? Então, é muito importante que nós nos adaptemos a essa nova realidade e vemos como podemos encontrar oportunidades, espaços em brancos e preencher desde a perspectiva do nosso negócio. E nessa Carol, fase você 2... acha que a gente está vendo até o comentário de Laurene que a China voltou com um consumismo muito maior do que era normal. Né? Você acha que isso é uma característica dessa retomada? Você acha que o Brasil ou o Chile vai passar pelo momento desse e depois a gente tem uma tendência a entrar na normalidade? Ou você acha que isso é um movimento mesmo de tendência? Eu acho que, para mim, todos os estudos e papers que eu tenho lido, esse consumo acumulado é uma realidade. Na etapa 3, quando o mercado começa a reviver, a reativar, em todos os mercados de estudo, a gente percebe isso, que tem uma reativação muito importante com relação ao mercado. É um mercado diferente, uma necessidade diferente, mas que se reativa. Inclusive, se a gente fizer o exercício de fazer o segmento para o consumidor, quando se levantam as quarentenas, a gente vê que todo mundo sai correndo de casa para o comércio. Todo mundo sai para o comércio, todo mundo esquece que a gente ainda está vivendo um período de pandemia e que deveria sair só se fosse estritamente necessário, mas todo mundo sai, todo mundo tem alguma necessidade que solucionar com o comércio. Então, eu acredito que essa terceira etapa, que é essa etapa de renascimento do mercado, vem com consumo contido. Tem setores que foram extremamente afetados, como o automotriz, por exemplo, vários. Na China, por exemplo, o mercado automotriz cresceu brutalmente, muito, porque na cabeça do consumidor e a comunicação feita lá foi que você tem que viver o hoje. Então, por que você vai guardar o seu dinheiro? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, trabalharam desde a perspectiva comunicacional com essa variável. Desfrute sua vida hoje, porque amanhã o coronavírus pode te matar. Então, isso funcionou muito com muitos mercados, com muitas áreas. E aí, então, eu vou fazer o gancho dessa etapa 2. Eu vi que eu antecipei essa pergunta junto com o Laurene da etapa 3. Mas, então, aí, quando a gente vê esse consumismo aí, digamos, exacerbado, reprimido, digamos assim, né? Mas aí é o olhar das marcas e das empresas, o que de fato vai ser necessário para esse consumidor, né? Que ele vai vir diferente, ele não vai consumir por consumir. Então, teoricamente, a gente teria algumas linhas que seriam mais fortes que serão consumidas e que a gente teria essa oportunidade de trabalhar, as marcas teriam essas oportunidades de trabalhar. Seria isso, mais ou menos? Sim, é importante que a gente considere que por isso que eu falei no começo que a gente está passando por uma jornada, it's a journey, é uma jornada, é um caminhar, não é? E nesse caminhar, todos nos estamos transformando, todos estamos aprendendo e nos estamos vendo obrigados a passar por esse processo de transformação, certo? E nessa obrigação de transformação, muitos hábitos vão ser adquiridos. Um dos hábitos adquiridos é tudo que tem a ver com a conexão online, com a vida digital, certo? Tudo que tem a ver com a vida digital vai ficar instaurado no consumidor, vai ser um hábito adquirido. Inclusive, todo mundo tem falado isso, que eu até fiz uma frase que eu esqueci como era a frase, mas eu digo assim, que que a transformação digital tocou a porta da nossa casa. A transformação digital tocou a porta da nossa casa e o coronavírus abriu tudo. Então, todos nós tínhamos planificações de 1 ano, 2 anos, para ver como íamos fazer nosso e-commerce, como vamos melhorar e vamos aplicar chatbots, o que a gente vai fazer aqui para ter um delivery mais eficiente. Com o coronavírus, quem não tinha isso implementado, perdeu
muitas oportunidades, muitas oportunidades. E também percebemos que as empresas que o tinham implementado não estavam tão bem assim, porque seguiam com dificuldades e seguiam com problemas em conseguir prestar uma boa experiência para o consumidor. Então, o que eu vejo nessa terceira etapa é que a gente vai ter um consumidor diferente, não é? Quais são as tendências que eu vejo? Um consumidor transformado. Vamos ter um consumidor que vai estar acostumado à compra digital e não só acostumado à compra digital, acostumado ao mundo digital, não é? A trabalhar por Zoom, a utilizar Teams. Vamos ter um consumidor que vai entender desse mundo, porque se viu forçado a isso. Então, esse obstáculo de cultura, de transformação cultural, de barreiras culturais, ele teve que derrubar para poder estar conectado, para poder trabalhar, para poder se informar, para poder conversar, sociabilizar. E isso vai ser algo que vai ser adquirido. Desde a perspectiva das empresas, o que a gente espera é isso, que cresça os processos de digitalização, de automatização, de transformação digitais reais, mas que fazer com que processos sejam eficientes, que nos transformemos digitalmente. Porque digitalizar processo é diferente da transformação digital. A transformação digital é uma cultura organizacional, que a digitalização é o primeiro passo. E também a gente vai ver muitas ferramentas com relação a facilitar o teletrabalho, não é? O trabalho que hoje a gente fala do home office, mas eu gosto mais desse conceito everywhere office, não é? E desde aí todas as ferramentas vão crescer em facilitar isso, assim como a educação, não é? E algo que eu destaco para terminar essas tendências é a participação do Silver Segment, que eu chamo, que é o segmento da terceira idade. Os adultos maiores, como a gente fala aqui no Chile, que se antes eles sentiam que o mundo digital não era para eles, perceberam que sim também o é, e é uma tendência que veio para ficar, porque eles tiveram que se conectar, se digitalizar, entender como funciona todo esse ecossistema para ver seus netos, para fazer compra, para se sociabilizar. Isso é algo que vai permanecer na sociedade. Até para receber os benefícios que o governo estava distribuindo para eles, né? Que eu acho que foi a maior força para que eles pudessem, quando se depararam com o digital, digamos assim. Então, realmente, para a terceira idade, eu vejo que eles foram, assim, sofreram um processo de reposicionamento muito forte, né? Muito rápido, muito abrupto, né? Agora eu vou falar vou puxar um ganchinho do que você falou atrás, que eu acho que é o que as empresas hoje, o que as marcas hoje têm que tomar muito cuidado, que eu digitalizei meu processo, mas eu ainda não estou digital. E isso eu vejo uma confusão ainda muito grande, porque a empresa, às vezes a marca acha que botou um WhatsApp Business, um catálogo virtual, e para facilitar ou um delivery, ele acha que está 100% digital. E não é, igual você falou. Existe uma cultura, existe um trabalho de processo, existe uma reestruturação que essa empresa não tinha esse processo tão bem definido, igual você colocou, né? Ou também não tinha esse processo digital dentro da sua empresa, e que hoje existe muito essa confusão entre estou digitalizando algumas coisas e tornando disponíveis, do que está totalmente digital. Totalmente. E acabou de sair um estudo da Câmara de Comércio aqui de Santiago, acho que saiu há um mês atrás, que ele fez um estudo a nível Sul-América. E que demonstrou que as empresas estão muito atrasadas nesse processo. Algumas se declaravam avançadas porque elas confundiam digitalização de processos com transformação digital. Se na sua organização você não consegue interpretar dados, você não está transformado digitalmente. Você precisa, de forma transversal, conseguir interpretar os dados que você adquire dos processos de digitalização e fazer com que esses dados te gerem negócios, eficiências, conexão com teus clientes, novos produtos. E isso é importante. Isso é transformar digitalmente.
Isso é um desafio para todo mundo. Com certeza, bastante. É igual você falou. E muitas empresas que achavam, né, que tinham esse serviço, que forneciam esse serviço do digital, quando caiu uma demanda muito maior que eles estavam preparados, eles realmente viram que estavam totalmente despreparados, né? Porque muitas experiências começaram a ser relatadas, os clientes começaram a publicar mais, a tornar as suas insatisfações e com a experiência do cliente muito mais agora, mais, como você disse, está mais acessível, está mais prático, né? Eu costumo falar que o Covid ele pode ter afastado ou distanciado a gente em alguns setores, em algumas coisas, mas da mesma velocidade que ele aproximou a gente a informação e a disponibilidade e o acesso para a gente colocar qualquer coisa que a gente quiser hoje dentro da ferramenta, né? Com certeza, com certeza. E é isso. Para finalizar, que eu sei que a gente já está terminando, né? Com respeito... Ah, não, como a gente reiniciou, a gente ainda tem mais alguns tempinhos. Pode ficar. Ai, que bom, estava preocupada. Tá certa. Tá certo. Aurélio, então, avisa aí quando estiver faltando, por favor, que até eu já me perdi. O papo está tão bom, está tão bacana, que, olha, só elogios aqui, viu? Ai, que bom, fico feliz. Mamãe vai ficar orgulhosa. Tá bom. Então, voltando aqui, deixa eu... A etapa 2, desde a estratégia da marca para ir para a etapa 3, rapidinho. A etapa 2, eu acho importante dizer isso, que desde o ponto de vista comunicacional, é importante que a gente veja que estamos num processo de transição. Então, a resposta nossa para os nossos consumidores, para os nossos clientes, deve ser rápida, sempre ágil, e a gente deve adaptar-se à nova realidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, existe uma quantidade de novos formatos que podemos utilizar. Um deles é os lives. É impressionante como tem sido uma enxurrada de lives, porque vimos que é fácil, é cercano, como a gente fala no Chile, é fácil de você mostrar, entregar valor para os seus clientes e para os seus consumidores. Mas também existem muitas outras formas. Exemplos que a gente viu na China, por exemplo, marcas como os Max Mara começaram a lançar suas coleções pelos lives. Elas lançavam digitalmente, online, pelos lives, suas novas coleções. Porque era isso ou não manter-se conectado com seus clientes. Também a gente viu outros casos, por exemplo, de lançamentos de filmes, premieres, digitalmente. Desenvolveram um aplicativo. Quem baixava esse aplicativo tinha acesso a lançamentos exclusivos, sem custo, só para se manter conectado desde a marca ao consumidor e ao cliente. Deliveries sem contato, e os retailers que começaram a ir muito para o lado digital, para o lado online, toda a sua comunicação online. Então, nesse minuto, na etapa 2, que a gente ainda está dentro de casa, use os novos formatos. Nós estamos vivendo um minuto muito acelerado com relação a novas ferramentas digitais. Use-as todas e não se preocupe em errar. As decisões você tem que tomar agora e você tem que atuar hoje, porque amanhã já passou a oportunidade de conexão e de inovar. Não tenha medo de errar. Isso que acontece faz parte, todo mundo entende, como aconteceu com essa live. Caiu a internet, depois a gente reconecta, depois a gente conversa, mas você está humanizando a sua organização, porque todos nós estamos passando pelo mesmo e o consumidor sabe disso. O que ele quer, nesse minuto, é o suporte nosso. Que nós, como empresas e organizações, ajudemos, tomemos pela mão, como a gente fala, e ajude a passar esse mau momento em conjunto. Ajudá-lo a se entretener, ter uma comunicação ativa, uma comunicação pertinente. Então, não temos que ter medo de errar. Temos que fazer as coisas. E é isso. Nessa caminhada a gente avança. Na tua visão, o que você enxerga do mundo das lives? Tu acha que vai ser... Claro, eu acredito que vai dar uma reduzida, claro, vai começar a entrar assim mais ou menos num consorciado ainda entre o real e o virtual, mas o que você enxerga em termos de horizonte para as lives? Eu não pensei profundamente no futuro da live, eu devo admitir,
o que eu estou pensando hoje é que é uma ferramenta muito importante e talvez o que a gente deva considerar é coisas como o saturar. Primeiro, a gente tem que avaliar quem é o nosso consumidor, qual o perfil do nosso consumidor, quem é o nosso cliente, que horas ele está disponível para escutar, que horas ele está disponível para absorver essa informação. E eu acho que isso ainda falta um pouco nesse universo, porque ainda está muito concentrado em horários específicos. E eu acho que o que deve acontecer é uma evolução à segmentação do perfil do cliente e do consumidor para se adequar à entrega de conteúdo a esse segmento específico, não é? Então, isso também vai ser uma evolução. Eu acho que a ferramenta vai seguir e eu acho que a ferramenta vai evoluir. Eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é do mercado automotriz. Nós vamos fazer uma live com eles, onde nós vamos fazer a primeira venda noturna. Venda noturna não é nada novidoso, mas a primeira venda noturna por lives de carros, isso sim é novidoso. Então a gente está... É novidade, mais que novidoso. Novidoso aqui no Chile. É uma novidade. Então a gente está desenvolvendo todo o ecossistema para, desde uma live, vender um produto como um carro. Que é um produto que não é um produto, uma compra impulsiva, é uma compra pensada. Então, as necessidades seguem estando. Se antes eu queria comprar um carro, por conta do que estamos passando, eu não vou deixar de comprar o carro. Talvez eu vou comprar um mais econômico, ou vou comprar um usado, mas a necessidade está. E também, quem garante que a necessidade do consumo dos carros não vai aumentar, como a gente está passando na China? Porque eu tenho a sensação de que eu tenho que estar mais protegido. Talvez eu não queira mais usar, ou usar menos transporte público. Como eu faço para me proteger? Então, desde essa perspectiva, desde essa análise, desde essa introspecção, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio e buscar oportunidades, sem medo de utilizar as plataformas. E se não der certo, não deu certo. Você aprende, você melhora e você avança, não é? Perfeito. E daí a gente indo para a terceira fase, então, o que você traria para a gente aí em termos de terceira fase? Na terceira fase, a gente começa a migrar para o que a gente chama, já acho que está todo mundo um pouco cansado de escutar, mas eu vou seguir dizendo a palavra, o novo normal, né? Essa nova normalidade. Que a gente ainda não sabe o que é, não sabe o que vem, não sabe como vai ser, mas sabe que vai chegar em algum minuto, não é? E é uma nova normalidade porque estamos todos no processo de transformação, de transição, quero dizer, de crescimento também. E vamos adquirir novos hábitos, vamos adquirir uma nova perspectiva, certo? Então, os consumidores ainda nesse período de recuperação do mercado, que é quando a curva começa a descender, que Deus espere seja mais rápido do que a gente tem imaginado, não é? Começa a ver essa reativação, o consumidor começa a sair, começa a retomar, não de onde ele começou a jornada, mas desde um ponto diferente, né? Mas começa a sair também ao mercado. E aqui é muito importante que a gente comece a nos organizarmos, a nos planificarmos com relação a essa etapa. Na fase 2 é o minuto da gente planificar como vai ser a nossa retomada nesse minuto de abertura de mercado. E isso é super importante, vou destacar isso, eu vou botar highlight. O que a gente está vivendo é algo inédito. E é algo que requer decisões rápidas, requer agilidade. Então, é muito importante que nós aproveitemos essa instância para planificar, para transformar nosso negócio e para ter visão estratégica com derivadas táticas. Então, qual vai ser a minha estratégia para poder atravessar essa tempestade? E aí você vai analisar o seu consumidor, o seu entorno, os seus stakeholders e você vai construir isso, que pode mudar todos os dias, porque todos os dias estamos frente a um cenário novo. Mas o long run, você tem que imaginar agora. Como você será como empresa, como organização, quando isso passe? Como vai ser o seu novo eu organizacional quando isso passe? Então, você tem que pensar nisso agora. Nessa fase 3, o que a gente vê, desde a perspectiva do sentimento do consumidor, é que ele tem esse consumo acumulado, que a gente começou aqui, tem uma necessidade de compra.
claramente vamos estar frente a um cenário de uma economia golpeada. As necessidades vão estar transformadas, mas seguirão latentes, não é? E isso é o que a gente tem que perceber, como é que isso vai evolucionar. E também ele vai ter adquirido esses novos comportamentos de consumo e de habilidades, se eu posso colocar de alguma forma, né? Como todo esse processo de imersão digital. E desde a marca, a gente tem que ser muito positivo e otimista, a gente tem que planificar como vamos comunicar ou como vamos nos conectar hoje com o consumidor, e as campanhas têm que ser muito criativas, porque tudo que a gente fizer nesse instante não pode ser como antes. É um novo mundo, é um novo hoje. Então, o que se fez antes não vai funcionar hoje. É uma sociedade, é um consumidor, é um entorno novo e evoluído. E isso a gente tem que considerar, que não podemos fazer a mesma coisa que não fazíamos antes, ok? E aí eu já comentei para vocês um pouco das tendências emergentes, que é uma nova forma de educar, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de comprar, uma nova forma de se sociabilizar, uma nova exigência do consumidor. Então, nós temos que nos adaptar a esse novo mundo, certo? E desde a estratégia da marca, é muito importante que a gente se planifique hoje, como vai ser o nosso futuro próximo, que isso é um futuro próximo. Essa é uma crise diferente de outras. A crise de 2008, por exemplo, era uma crise econômica que a gente não sabia quando ia terminar. Eu espero profundamente, sem tentar falar de futurologias e mais em experiências comparadas, que sabemos que vai ter um golpe econômico importante, mas eu sou muito positiva no sentido de que acho que também a reativação econômica vai ser rápido, sem desconsiderar o golpe econômico das pessoas que vão perder trabalho, que vão perder seus empregos, vão perder suas rendas, isso a gente tem que considerar, mas eu sou muito positiva no sentido de que creio que vai ter uma reativação, talvez em 6 meses, em 3 meses, aí a gente tem que acompanhar. E é muito importante que a gente esteja pronto e preparado para isso. Desde a estratégia da marca, toda a nossa comunicação para os nossos consumidores deve ser desde de uma emoção, de uma conexão emocional, de coração. Temos que nos humanizar e empatizar com o posicionamento do consumidor. E também é muito importante nessa terceira etapa que a gente relembre da importância das nossas lojas físicas, das lojas in situ. Porque quem mais sofreu de toda essa jornada, em toda essa experiência, foram os pontos de venda, que foram deixados totalmente de lado. Então, nesse revival, nessa recuperação, é muito importante que a gente avalie hoje, quarta-feira, nessa quarta-feira 3, como é que a gente vai, o que nós temos que fazer para adaptar a nossa loja física para a recepção dos nossos consumidores. Muito mais além de temas sanitários. Eu falo de experiência com a marca, como nós vamos acompanhar essa evolução desde a experiência do consumidor, ok? O que nós vamos entregar para ele, porque o mundo é outro. Hoje a gente tem canais digitais, experiência digital, tudo isso vai estar inserido na mente do consumidor. E é importante que a gente não tenha considerado isso, é algo para avaliar hoje. E tem que estar preparado para os contratempos também, porque isso vai acontecer. Então, um dos principais contratempos que todos nós estamos passando é pensar que vamos nos recuperar e depois a gente retrocede, recupera, retrocede. Isso é um contratempo, mas planifiquem-se hoje. E alguns pontos a considerar para fechar a minha apresentação são essas considerações que vocês tenham nos planos de recuperação de vocês, ok? Primeiro, todas as campanhas que vocês façam, independente da fase, ok? Mas principalmente na fase 3, tenha um call to action claro, um chamado à ação claro, seja objetivo, seja preciso, tá? Considere uma conexão emocional. Usem várias experiências, diversos níveis de experiência. Inspire seu consumidor, inspire e assegure seu consumidor. Busque sempre colaborar com a indústria. Eu gosto muito de associações gremiais, eu gosto muito desse conjunto de ações em que juntos podemos fazer um grupo de empresas, um grupo de pessoas para transformar o mundo.
esse é um minuto em que todas as organizações sociais, gremiais, têm uma grande oportunidade de transformar o mundo e de gerar impacto positivo. Então, aqui nós não somos concorrência. Nós temos que trabalhar unidos. Tem uma pergunta aqui, que nessa perspectiva do novo normal, quais orientações você poderia sugerir? Visto que imagina-se que o pequeno não tem as habilidades da imersão digital necessária. Que o pequeno não tem as habilidades? Da imersão digital necessária. Essa é uma grande discussão que se tem com relação à transformação digital, porque às vezes ela é cara, não é? Mas aqui o grande questionamento é mais caro você não fazer a transformação digital, começar sua transformação digital ou não fazê-la? Se você não começar o seu processo de transformação digital, em algum minuto você sai do mercado, porque para lá o mercado vai. Então a visão que você deve ter é de planificação financeira para poder começar de menos a mais. Mas quem não a fizer, num período muito curto, vai estar fora do mercado. Então, a transformação digital, ela deve ser feita e concordo que pode ser mais dificultosa, mais onerosa para uma pequena organização. Mas aí o que a gente tem que fazer Aí, uma vez mais, entra o associativismo. Você, com outras pequenas empresas, devem tratar de forçar o entorno a facilitar essa transformação digital. Aqui no Chile, por exemplo, a gente tem as nossas associações gremiais, nossas associações comerciais, e tem uma que não é a ACET, que é a Associação de MIPES, dos micros e pequenos. Essa associação reuniu todos esses pequenininhos e tem uma potência gigante, porque eles influenciam em políticas públicas. Porque eles deixaram muito claro para o governo local que eles movem a economia. Se eles não conseguem avançar desde a perspectiva deles de micro, pequeno, o que vai acontecer é que a economia vai estancar. E hoje eles, como dono de micro ou pequenas empresas, conseguem gerar trabalho para eles e para 2, 3, 4 pessoas mais, que corresponde a 4 famílias. E quantas são? Não é? E aí, a gente, entrando nessa questão da experiência, tem uma pergunta aqui que, para tranquilizar meu consumidor, aí é o meu PDV, meu ponto de venda, é comunicar que vou fazer para garantir a segurança sanitária do cliente e garantir uma nova experiência para esse cliente. Eu acho que essa, inclusive, é a experiência mandatória para esse momento, né? E o que, assim, por mais que seja difícil para o micro, para o pequeno, mas que a gente garanta pelo menos as condições mínimas e a gente trabalhe dessa forma e transforme isso pelo lado positivo para a experiência do cliente dele, né? Desde o ponto de vista sanitário, todos nós temos que nos adaptar, não vai ser barato, vai ser caro. E é muito importante a gente ver como a gente possa, desde uma perspectiva, de uma visão de uma micro, pequena empresa, como a gente pode buscar ferramentas com o entorno. E a primeira coisa que eu penso é no governo. Como o governo pode apoiar a essa comunidade de micro e pequenas nessa caminhada, nessa evolução. É um dever do governo local fazer isso, né? E é um interesse, deveria ser um interesse dele também fazer isso. É um win-win, porque se esses micros e pequenos sabem o que tem que fazer e são orientados, seguramente vão fazer e reativam o comércio. E eles não vão fechar as portas. O pior que pode acontecer é que eles fechem as portas, não é? E aí, assim, dentro do associativismo, igual você falou, a Luísa Trajano, inclusive, focou muito nessa questão e todos os nossos associados aqui. Nós, enquanto associação comercial, estamos desempenhando várias ações de apoio ao micro e ao pequeno, né? Então, a gente já teve ação de distribuição de avental, de distribuição de máscara, né, de distribuição de alimentos, mobilizando justamente essa nossa classe empresariada, que tem condições de ajudar esse micro e pequeno, porque ele também, querendo ou não, faz parte da cadeia desse processo, né? Se a gente olhar aqui no nosso Maranhão, por exemplo, 70% dentro da nossa associação comercial, 80% são de micro e pequenos empresários.
né? Então, nós temos que estar com o olhar voltado, né, do assistencialismo, desde cartilhas orientativas, nossa equipe jurídica, 24 horas de apoio para eles, em termos de dúvida, e ações praticamente convergindo com todas as instituições e associações aqui presentes. Então, você toca no ponto que realmente a gente tem o governo, mas infelizmente a gente sabe que não pode esperar só do governo, porque, né, como a nossa realidade, não vamos entrar no mérito, mas nós temos uma força enquanto associação muito bacana. E aí, trazendo para esse mundo digital, as lives da Associação Comercial estão permitindo justamente ver essa aproximação do micro e do pequeno, né? A gente derrubou um estigma que achava que a associação era só para grandes empresários, que era uma associação fechada, enclausurada, encapsulada. Pelo contrário, a live trouxe o mundo digital para nós nesse momento. Foi o maior ganho até agora, foi mostrar essa acessibilidade e trazer também as demandas que esse nosso associado precisa e que a gente tem que trabalhar para eles. Perfeito, fico muito feliz, porque finalmente a gente está vivendo numa era de economia colaborativa. Colaborativa, não é essa palavra que está na mesa constantemente. E a economia colaborativa é justamente isso, como entre todos juntos fazemos que a roda gire de forma que seja positivo para todos nós. Então, essa é a ideia. E colaborar com a indústria é isso. Finalmente, ver como juntos podemos trabalhar em prol do nosso entorno, já seja econômico, já seja social, e avançando com relação a isso. Então, é perfeito. Eu fico muito feliz da visão da associação comercial. E, finalmente, a liderança é algo que tem que ser tomado pelos líderes, não é? Então, existe a liderança individual, existe a liderança coletiva, e desde essa perspectiva, a associação comercial pode e deve exercer um papel de líder, né? Então, eu fico muito feliz. A gente está feliz por esse momento, tá? Por essas informações que você trouxe. Igual colocaram aqui, foi uma live de otimismo, mas com informações técnicas e reais. Então, a gente consegue identificar um horizonte, vamos dizer, não tão ruim, mas pelo contrário, a gente tem que procurar mesmo os horizontes favoráveis para que a gente possa sair lá na frente, né, Carol? Perfeito, é isso mesmo. É uma jornada, todo mundo tem que tomar a mão do outro, a gente tem que trabalhar em conjunto e estar preparado para a retomada, porque ela vai chegar. E o que não pode acontecer é que a gente não esteja preparado, não é? Isso é verdade. Carol, mais uma vez, obrigado, tá? Um orgulho ter você não só como profissional, mas como nossa conterrânea aqui. Toda a família está aqui presente. Eu imaginei. Mas é muito, muito, muito saudável e a associação está tendo muito cuidado também com as nossas lives de trazer pessoas prata da casa nossas que estão fazendo a diferença aí mundo afora, com otimismo, com transparência, com verdade acima de tudo. Eu acho que é isso que vai ser a essência do novo normal. Isso aí. E contem comigo, foi um grande prazer poder compartilhar aqui com vocês. Eu fico muito feliz em ter sido um aporte para a associação, que é essa organização que eu tenho muito carinho. E sempre que precisarem, contem comigo, eu estou aqui. Do outro lado da cordilheira, mas estou aqui. Olha, foi a primeira, enquanto live da associação, de muitas, viu? Você pode ter certeza. Pois pronto. Obrigado, Carol. Obrigado. De nada. Viu? Um beijo, fique com Deus. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.